ES News Especial. Oferecimento Restaurante O Mercador. Encerrando a rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado, o ES News Especial recebe aqui com muita honra Neucimar Fraga. Ele que já foi vereador, prefeito aqui de Vila Velha e agora foi deputado federal, né, e agora concorre ao Senado. Na vida, ou seja, antes da vida pública, Neucimar já foi desde vendedor de picolé, trocador, foi sacoleiro, enfim, tem uma vida de luta também como trabalhador. E agora se coloca à disposição do povo capixaba nessa disputa. Muito obrigado por estar aqui com a gente, é uma honra recebê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu quero começar falando da questão da representatividade. O cenário tem uma representatividade paritária, digamos assim, porque são 3 senadores por estado. No entanto, não dá para dizer que o peso é o mesmo, ou seja, que 3 senadores do Espírito Santo, tem estado com 3 senadores, que tem um senador como o Sarney, por exemplo, que, convenhamos, tem um peso muito maior do que os demais. Estados que têm, não vou citar aqui outros nomes, mas que tem senadores que têm um peso, digamos, de mais do que um. Tem Verdade. Um voto, mas tem peso de mais de um. O senhor pretende ser essa figura aqui no Estado? Olha, eu aceitei o desafio de ser candidato a senador para fazer a defesa do Estado do Espírito Santo no Congresso Nacional. A população capixaba precisa entender que o Senado é uma casa forte. Na Câmara dos Deputados, e a Câmara representa o povo, São Paulo, por exemplo, tem 70 deputados federais. O Espírito Santo tem apenas 10. Por quê? Porque o estado de São Paulo tem muito mais habitantes do que o estado do Espírito Santo. Mas o Senado representa a instituição estadual, representa o Estado. Ou seja, cada estado tem 3 senadores. No Senado, o Espírito Santo é do tamanho de São Paulo. No Senado, o Espírito Santo é do tamanho de Minas Gerais, é do tamanho do Rio de Janeiro. Mesmo com a população menor em relação a esses estados. Então, no Senado dá para fazer a diferença. Nós precisamos de senadores bem articulados, senadores que se apresentam para discutir os temas nacionais, senadores que se apresentam para discutir o que está em tramitação dentro do Congresso Nacional, senadores que se apresentem para relatar medidas provisórias e projetos polêmicos. Isso não tem hoje? Olha, nós temos senadores, cada um tem um perfil diferente. Né? Hoje nós temos um senador, por exemplo, que discute temas, outros discute causas. Nós temos hoje um senador que tinha uma relação maior com os segmentos produtivos e social do Estado do Espírito Santo, mas hoje assumiu, por exemplo, uma comissão de relação exterior e a agenda dele hoje é uma pauta internacional. Ricardo Ferraz. Então o Espírito Santo hoje ele precisa de um senador que faça a luta do Estado. Nós temos algumas ações tramitando no Congresso Nacional e às vezes surgem normativas, surgem decretos, medidas provisórias, resoluções das instituições nacionais que trazem prejuízos para o Estado do Espírito Santo, para a economia capixaba. Então é importante que o senador que é responsável para fazer a defesa do Estado, é importante que ele esteja atento, bem articulado com a sociedade civil organizada, com a boa relação e um bom trâmite lá em Brasília, com o Congresso e também com o governo federal e os ministérios, para que ações como essas não venham trazer prejuízo ao povo capixaba. Dá até para citar algum exemplo aqui. Nós tivemos um encolhimento da economia quando se trata de distribuição de recursos aos municípios, por exemplo, quando acabaram com o Fundap. Você acha que Neucimar Fraga faria diferença nessa hora lá? Olha, o fim do Fundap foi proposto por um deputado do PMDB. O governo do PT ajudou a fundar o Fundap, junto com o PSDB de São Paulo. Então, eu inclusive estava como prefeito no ano de 2012, mas fui a Brasília também fazer a defesa do Estado do Espírito Santo. Eu inclusive estava na sessão que foi aprovado o fim do Fundap. Eu tive até um bate-boca, fui
quase que expulso da sala das comissões pelo presidente, por causa do bate-boca com o vice-presidente do Aécio hoje, o Aloysio Nunes, porque ele era a favor do fim do Fundap e nós defendíamos a economia capixaba, porque o Fundap foi um fundo importante para a economia do Estado do Espírito Santo. E hoje os municípios estão pagando um preço muito caro com o fim do Fundap. Nós não podíamos perder. Eu posso te interromper um pouquinho? Porque você acha que essa questão de fulano que era vice de não sei quem, o outro que faz parte de um outro partido, isso aí tem peso mesmo? Porque se tiver, quem liderou, por exemplo, toda a movimentação entre os governadores para que os royalties fossem distribuídos de maneira que prejudicava o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, foi justamente o candidato que faleceu agora recentemente, Eduardo Campos, que é do PSB. E o senhor está dentro de uma coligação junto com o PSB, então não ficaria contraditório isso, não? O Eduardo Campos, na lei dos royalties, ele foi a favor do Espírito Santo, tanto que o deputado Valadares, pai do Pedro Valadares, que faleceu junto com o Eduardo, um senador, foi o único voto praticamente, os 3 votos que o Espírito Santo teve, além dos capixabas, foi do Valadares, que é do Pernambuco, que é pai do Pedro Valadares, que faleceu junto com o Eduardo Campos. Essa mudança de posição ele apareceu muito bonita num discurso, mas as reuniões com governadores, as reuniões iniciais para debater a questão dos royalties e a distribuição por igual para todo o Brasil, teve a participação dele na época. Eu não acompanhei. Eu tive a oportunidade de perguntar pessoalmente para ele há 3 semanas isso. Na verdade, o Espírito Santo sempre sofreu muito porque ele está dentro da Sudene, mas não é do Nordeste, ou seja, só metade do Espírito Santo está na Sudene, né? A metade não está, e ele está sufocado por 3 grandes estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, que vê o Espírito Santo como uma ameaça por causa da sua logística portuária, por causa da sua posição geográfica no Brasil. Então, alguns programas capixabas sempre foram um tormento para os mineiros, para os capixabas e uma ameaça constante para os cariocas, né? Então o Espírito Santo, ele sofre uma pressão desses estados, então é importante que o Espírito Santo esteja bem articulado e é por isso que nós precisamos de senadores que estejam capacitados para fazer essa defesa com muita veemência em favor do Estado do Espírito Santo, entendendo a importância do papel do senador dentro do cenário político. O senhor acha que deve ser revisto o pacto federativo, quer dizer, a forma como os entes federados eles se relacionam? O senhor aqui acabou de citar algumas formas que são prejudiciais a uns estados e favorecem outros. A lógica da distribuição do ICMS também é uma coisa muito, muito discutida. O senhor foi prefeito, quer dizer, conviveu com essa realidade. Isso precisa passar por uma discussão mais profunda no Senado? Precisa, e nós vamos fazer esse debate, vamos fazer a defesa do fortalecimento dos municípios. Eu fui líder comunitário, eu fui vereador, fui deputado federal e fui prefeito. Então eu sei aonde aperta o calo no pé do prefeito. Hoje nós temos uma união concentradora de riquezas. Quase que 70% dos recursos gerados nos municípios vão para a União. E para voltar é muito difícil. É muito difícil porque a União segura muito, os municípios têm apenas os repasses constitucionais que são feitos por parte da União, mas programas e convênios para serem assinados com o governo federal, são impostas muitas regras e nem todos os municípios conseguem atender às exigências impostas pelo governo federal. Eu defendo sim um novo modelo federativo, onde os municípios, os estados e a União tenham uma partilha tripartite, ou seja, onde nós possamos ter uma participação maior na distribuição da receita. Hoje os municípios ficam com quase que 90% das obrigações, porque é o município que tem calçar a rua, fazer esgoto, drenar a rua, iluminação pública, varrer a rua, manter a cidade limpa, tapar os buracos, dar educação para as crianças do município, garantir o nascimento das crianças do município, garantir a saúde, e o governo federal pega 70% do que os municípios produzem, levam para a União e devolve muito pouco para os municípios. Hoje, ou seja, os prefeitos hoje têm que ficar com pilhas na mão em Brasília, pedindo recurso, e nem sempre todos têm o mesmo sucesso. Alguns dependem de ações de articulação com algum partido, com algum deputado federal ou com algum senador. Nós vamos continuar também, claro, partilhando as emendas parlamentares, que é uma obrigação, uma prerrogativa do parlamentar federal.
Mas o que nós precisamos de fato para melhorar a receita dos municípios, fortalecer a economia do município, é ter a repactuação do Pacto Federativo, onde os municípios tenham uma participação maior nos recursos. Vou lutar pelos municípios capixaba, porque eu entendo que dessa forma eu vou estar contribuindo com o meu povo e com a sociedade capixaba. Agora, mesmo entre os municípios, existe uma disparidade. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo. Colatina arrecada 100, fica com 20, enquanto Aracruz arrecada 20 e fica com 100. Por quê? Porque Aracruz tem plantas industriais enormes e aí a distribuição acaba beneficiando uma cidade que, embora arrecade menos, fica com mais. O senhor acha que isso também precisa mudar? Eu acredito que já devia ter mudado. Né? Isso é uma questão... isso apertou seu calo aqui. É uma questão, as pessoas precisam, por exemplo, Vila Velha é o único estado, é a única cidade do Brasil que tem um poder de consumo maior do que a capital. Vila Velha hoje tem um poder de consumo de 10 bilhões e 800 milhões por ano. Como no Brasil o imposto, principalmente o CMS, ele é pago no consumo, ou seja, Vila Velha é a cidade que mais paga impostos no estado do Espírito Santo. Mas nós temos aí uma participação muito tímida na partilha do bolo do ICMS. O município como de Anchieta tem uma participação maior do que o de Vila Velha. Porque nós temos, por exemplo, em Anchieta, uma planta industrial que não paga 1 centavo de ICMS para o Estado, porque todo o ICMS da exportação ele é isento, mas ela, como tem o valor agregado do valor exportado, tem um índice de participação no ICMS maior do que o município de Vila Velha. Isso é um erro que precisa ser revisto com a reforma tributária, precisa ser revisto de acordo com um debate permanente dentro do CONFAS, que é o órgão de controle que fazendário, representante dos estados brasileiros, que discute esse tema, e as assembleias legislativas que também precisam pautar assuntos como esse. Nós temos, inclusive, hoje, na pauta para ser discutido, que é a forma de partilha do ICMS para os municípios, que tem que ser revista, porque hoje é inconcebível que os municípios que mais pagam ICMS no Espírito Santo são os que menos recebem ICMS por causa da política errada que existe há muito tempo, tanto no Estado quanto no governo federal. Enquanto privilegia os que têm grandes plantas industriais, os que têm um enorme número de microempresas e até de propriedades rurais, esses perdem na distribuição dos impostos, do ICMS, né? Então é complicadíssimo isso. Mas eu queria mudar um pouquinho de assunto para falar de um outro tema que eu tenho ouvido o senhor abordar nas suas falas, que é a questão do Código Penal. Defende mudança no Código Penal, que ela seja mais abrangente, que se promova mais a justiça através dele. Eu quero deixar esse assunto para que a gente possa falar daqui a pouco, depois do intervalo. Pode ser assim? Claro. Conversando com o Neucimar Fraga, ex-prefeito de Vila Velha e agora candidato ao Senado pelo PV, não é isso? Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, voltamos e concluindo a rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado, eu estou conversando com Neucimar Fraga, que é candidato, concorre pelo PV na mesma coligação do governador Renato Casagrande, que concorre à reeleição. Por falar nisso, vem aí uma rodada de entrevistas, todos confirmaram, com os candidatos ao governo. Bom, nós deixamos para esse bloco a questão do Código Penal, né? Por que você defende que ele seja reformulado e revisto? Existe até uma discussão dessas no Senado e na Câmara, né? É verdade. Eu fui deputado federal por 6 anos, por 2 mandatos. Fui membro da Comissão de Segurança por 6 anos. Cheguei a presidir a Comissão de Segurança da Câmara Federal. Presidi também a Comissão de Justiça da Câmara Federal. Fui membro durante 4 anos da Comissão de Justiça. E a experiência que eu adquiri na Comissão de Segurança e na Comissão de Justiça me leva a defender a tese da necessidade de uma reforma profunda do nosso Código Penal. O Código Penal brasileiro é muito frouxo. Vou dar um exemplo. O cidadão que ele comete um crime e é preso em flagrante, ele tem todo o rigor da lei. Mas se ele fugir da cena do crime e comparecer 2, 3, 4 dias depois, ou a polícia prender 1 semana depois, se ele saiu do flagrante, ele tem os benefícios da lei. Se ele tiver matado uma pessoa só e não for preso em flagrante, ele pode responder o crime em liberdade, porque ele é réu primário. Ora, o correto seria o cidadão que comete o crime e é preso em flagrante, se tivesse que dar algum benefício, isso é para ele.
Porque ele não deu trabalho para a polícia, ninguém foi atrás, não gastou gasolina, não tirou um investigador de uma outra missão para mandar buscá-lo, não tirou um delegado de uma missão para ir buscá-lo, mas a lei beneficiou o esperto que fugiu. Sim. O que interessa para a mãe que perdeu uma filha assassinada, se o cara que matou a filha dela foi preso em flagrante ou se apresentou no outro dia para ele ter a regalia da lei? A lei é frouxa no Brasil. Nós precisamos trabalhar outros aspectos, por exemplo, no Brasil, um cidadão que é réu confesso de um crime, ou que é acusado de um crime, um acusado de um crime no Brasil, ele não é obrigado a falar a verdade diante do juiz, ele pode ficar calado. Mas a testemunha que não tem nada a ver com crime, se não falar a verdade, pode sair preso no julgamento. Nesse mesmo país, quem mata um pai de família, se matar só um, é réu primário. Mas se matar uma rolinha, é crime inafiançável. Fica preso na hora. Ou seja, a nossa legislação ela é rígida para alguns assuntos e para outros é frouxa demais. Nós temos que fazer esse ajuste. Hoje a polícia trabalha para enxugar gelo. Ela prende de manhã, leva para a delegacia, é perigoso o policial ficar fazendo um BO na delegacia e o delinquente, o infrator, sai da delegacia antes que ele. A gente vive num país onde a frouxidão das leis gera impunidade. Então nós precisamos endurecer as penas contra alguns crimes. Por exemplo, assalto seguido de morte, sequestro seguido de morte, estupro seguido de morte. O cidadão não tinha direito à progressão de pena. Nós não podemos garantir, por exemplo, a progressão de pena para o reincidente do crime. O cidadão cometeu um crime, teve direito à progressão de pena por um bom comportamento, mas se ele sai da cadeia por bom comportamento e volta a cometer crime de novo, ele não pode ter o segundo benefício da lei novamente. Então, a terminologia usada nas leis é tão enganosa que eu entendo que progredir é avançar, é aumentar. Né? Fulano progrediu na vida, né? Você cresceu, aumentou o seu tempo. No Brasil, progressão de pena é redução. É redução. Isso tudo precisa ser revisto. A população nem entende. Fulano vai ter uma progressão de pena. É de passar de 30 para 40 a progressão, não, ele baixa para 10. Então isso não é progressão, isso é redução. Mas a terminologia foi tão usada de forma sábia por quem fez a lei, né, que o brasileiro não entende essa terminologia. Quem entende é só advogado. Agora, existem outras coisas que estão em pauta no Congresso e que são temas picantes, temas polêmicos, mais que polêmicos, são picantes até. E eu vou citar todos eles, porque pelo que eu sei, o senhor tem uma opinião, me parece que única a respeito de todos eles. Casamento de pessoas do mesmo sexo, liberalização da maconha e aborto. Vou citar só três, porque para a gente começar. O mais picante dele é a redução da maioridade penal, né? Que eu nem citei. 85%, acho que você ficou... Fiquei esperando para a próxima lista. 85% da população brasileira e capixaba é a favor da redução da maioridade penal. E esse tema não avança no Congresso Nacional. Ou seja, se eu sou representante de um povo e 85% das pessoas que me elegeram são a favor da redução da maioridade penal, por que eu vou ser contra? Vou ser a favor. Porque além de debater a redução da maioridade penal, e tem muita gente que sai por um jargão fácil. Não adianta reduzir a maioridade penal, porque nós temos que garantir a escola. Tudo bem, eu lutei para garantir escola para esses jovens quando eu fui relator da lei que permitiu o governo federal voltar a construir escolas técnicas no país. Mas isso tem que ter peso forçosamente, o fato de 80 e tantos por cento da população ser a favor? Com certeza. Eu te pergunto isso pelo seguinte, não querendo colocar ninguém contra a parede. Se você fizer um levantamento em determinado momento a respeito, por exemplo, da pena de morte, vai pegar uma grande maioria favorável. Por isso que eu faço essa pergunta. Poderia chegar um tempo do Brasil, pelo menos, debater o assunto. Você acha que é o caso? Eu acredito que o debate pode ser aberto sobre qualquer tema no Brasil. Nós estamos falando aqui de temas polêmicos. Né? Então, o debate ele pode ser aberto. Agora, se você tem uma população... A pena de morte parece que é uma cláusula... É uma cláusula pétrea que só uma nova constituinte poderá discutir o assunto. Né? Mas então é o seguinte, a redução da maioridade penal já é aceitável por parte da população, porque ninguém quer suportar mais, por exemplo, um jovem de 17 anos entra na sua casa, estupra sua filha, amarra os pais,
dá um tiro na cabeça do pai na saída ou leva a filha como refém e morre depois da fuga. E esse jovem, ele vai preso, vai para o internato, quando completa 18 anos ele vira um ficha limpa. Ele pode voltar e bater palma na porta da casa da filha que ele matou e pedir água ao pai da vítima novamente. Quer dizer, isso já podemos contar como algo que o senhor vai defender, a redução da maioridade penal. Vou trabalhar, vou defender a redução da maioridade penal, vou defender também a reforma do Código de Processo Penal, porque hoje a morosidade no julgamento é muito grande. Nós temos alguns casos no Brasil que o cidadão foi preso em flagrante, ele confessou o crime logo em seguida, e o julgamento demora 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos. Tem a protelação, ele é réu confesso, foi preso em flagrante, confessou o crime, mas ele é julgado na primeira instância, pode recorrer na segunda, mas se ele cometeu o crime e ele é réu confesso, para que vai recorrer do julgamento? Quer dizer, na sua opinião, isso é uma forma de impunidade? É uma forma de impunidade, porque ele recorre na segunda instância no Tribunal de Justiça, recorre no Superior Tribunal de Justiça e recorre no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, um cara que foi preso em flagrante por um crime, que confessou o crime logo em seguida, ele tem aí 10, 15, 20 anos para ser condenado finalmente, com trânsito e julgado e finalmente pagar pelo crime que cometeu. Isso está errado, isso é uma falha da legislação. Não é uma falha por falta de capacidade de fazer boas leis, não. Precisa de ajuste. Isso é uma falha proposital para que a impunidade seja um instrumento de receita para muitos no país. Agora os outros temas. A liberalização da maconha. Você é a favor ou contra? Não, eu sou contra a liberação das drogas no Brasil. Na verdade, quando você fala de um país onde nem todas as portas dos hospitais estão abertas para todo mundo que está doente entrar, onde as portas da faculdade não estão abertas para todo aluno que quer estudar entrar, onde as portas das creches ainda não estão abertas para todos os alunos da idade infantil entrar. Se não há liberdade para isso, para que liberar a droga no Brasil? É só perguntar a uma mãe que chora, que tem um filho que usa drogas, se ela é a favor da liberação da droga no Brasil ou não. A nossa legislação já é frouxa, porque hoje o uso já é permitido no Brasil. E o consumo, o porte para consumo é permitido no Brasil. Mas a lei é tão frouxa, por exemplo, no país onde usar já não é proibido, o cara que trafica é preso. Olha, se tem consumidor, tem que ter alguém para vender. Não é isso? Olha, como é que você permite consumir e é proibido vender? Então, tem que fazer uma discussão bem ampla desse tema. Esse é um argumento usado por quem quer a liberalização. Por exemplo, né? Por exemplo, a lei já é frouxa em relação a isso. Tem alguns juízes que já nem condenam um usuário de drogas, tem delegado que nem faz o inquérito, já libera na própria delegacia. Basta declarar que é para uso próprio, né? Desde que for o consumo, né? Agora, o outro assunto é a questão do aborto. Do aborto, eu também sou contra a liberação do aborto, fora do que já está previsto nas leis brasileiras. Então, as leis brasileiras já fazem uma previsão, já prevê uma forma onde o aborto é concebível. Então, o que está previsto na lei... Até aí, tudo bem. Até o que já está previsto na lei, nós temos... Já está aprovado no Brasil, já é aceitável. Não precisa Fora mudar daí, eu nessa. acredito que não. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Olha, a união, existe casamento e existe a união, não é isso? O que nós questionamos e colocamos a nossa opinião é porque a partir do momento que você oficializar a união civil de pessoas do mesmo sexo só no cartório, isso é um problema deles. Agora, na igreja, como nós temos a questão do preconceito no Brasil, que tudo é tratado como preconceito, a partir do momento que você legalizar e um padre ou um pastor não aceitar fazer o casamento religioso daquela pessoa, o padre ou o pastor ele pode ser criminalizado por algum tipo de preconceito em relação àquelas pessoas. As igrejas devem ser preservadas nesse caso. Com certeza. Eu acho que o livre-arbítrio, se uma pessoa decidiu conviver com a outra e viver com a outra, é uma decisão dela, eu não vou interferir. É uma decisão pessoal de cada um. É isso? O direito de escolha é de cada um, mas a Constituição brasileira já prevê a forma de união de famílias e de união no nosso Brasil. Então, a Constituição ela tem que ser preservada. E nós, como legisladores e que juramos respeitar a Constituição,
nós temos que respeitar a Constituição da forma como ela está. Qualquer debate para fazer uma interferência e alteração na Constituição em assuntos como esse já previsto, claro que vai ser amplamente debatido e discutido na sociedade, e nós temos que respeitar sempre a opinião daqueles que são contra e são a favor. Eu tenho a minha opinião, mas eu não condeno ninguém que é a favor. Agora, naturalmente, quando vocês montam um programa para ir discutir, para debater com a população, é aquilo que a sua experiência, da sua equipe, do seu partido, dos seus parceiros, enfim, o convencem de que é aquilo que deve ser defendido junto à sociedade e deve ser proposto numa campanha. Mas, naturalmente, uma campanha eleitoral ela é muito viva, ela é muito efervescente. Vocês têm um contato com boa parte da população. Todo dia vocês estão em contato com o povo aqui do Espírito Santo. O que vocês têm recebido da população? O que vocês têm recebido de propostas, de sugestões, dos diversos segmentos da sociedade nesse contato no dia a dia da campanha? Olha, as pessoas, elas às vezes confundem até o papel dos representantes. Hoje mesmo eu estava caminhando e uma pessoa estava reclamando do funcionamento da unidade de saúde do seu bairro. Eu estava tentando explicar que aquilo era uma questão para o prefeito trabalhar. Mas que como senador eu vou defender em Brasília, lá no Senado Federal, o aumento de verbas para financiar a educação e a saúde no Brasil. Vou defender a inserção do Espírito Santo nos grandes projetos nacionais, ferroviários, aeroviários, portuários e rodoviários. E vou defender que o Espírito Santo seja respeitado, porque nós somos um estado hoje que é o 8º estado a produzir economia para o país e riquezas, mas na hora de receber os recursos federais, nós somos o 23º estado do recebimento de recursos federais. Ou seja, às vezes a população confunde, mas um dos maiores clamores hoje da população capixaba no geral é por mudança no Código Penal para que nós possamos arrefecer o crescimento da violência no país. Tem sintonia aí com o que você defendendo. Uma outra demanda muito grande é a questão da saúde, ou seja, o governo federal precisa ter uma responsabilidade maior com a saúde. Hoje os municípios têm uma responsabilidade muito grande. As pessoas não entendem o papel do município. Por exemplo, o município é responsável pela saúde primária. O clínico geral, que atende no posto de saúde, é de responsabilidade do município. Mas o cardiologista já é especialidade, já é responsabilidade do Estado e do governo federal. Mas lá no município, o clínico geral atende. Quando ele caminha para o cardiologista, o Estado e o governo federal não conseguem atender e a culpa fica para o município. E o coitado do cidadão fica sem atendimento. Fica no meio desse jogo. Então nós temos que defender um aumento de verba para financiar. Hoje os municípios investem de 15% a 22% do que arrecadam na saúde. O governo do estado investe de 12% a 16%. E o governo federal investe apenas 7% do que arrecada na saúde. Ou seja, se o governo federal investisse na saúde como os estados investem, como os municípios investem, nós não teríamos problema de falta de verba para financiar a saúde no Brasil. Bom, primeiro quero agradecer a sua presença aqui. Foi uma honra recebê-lo aqui, com sua trajetória, com sua história na vida pública e fora dela também. Desejar sucesso na sua jornada e dedicar um minuto para que o senhor possa se dirigir ao seu eleitor, ao cidadão que vai votar e está fazendo a sua escolha nesse momento. Eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer o carinho do povo capixaba que me acolheu quando eu cheguei aqui em 1976, onde eu trabalhei pela primeira vez, fui trocador de ônibus, fui vereador, fui vendedor de jornal, fui sacoleiro do Paraguai, fui líder comunitário, fui vereador do meu bairro Soteco, fui deputado federal por 2 mandatos, presidi a CPI do tráfico de órgãos humanos, a CPI do sistema carcerário, a CPI dos imigrantes, a CPI do tráfico de armas, fui prefeito da maior cidade do estado do Espírito Santo, hoje fui convocado para ser candidato a senador, aceitei o desafio, quero fazer a defesa do estado do Espírito Santo no Senado Federal, defender mais verba para a educação e saúde, defender uma reforma profunda no Código Penal brasileiro, defender o Espírito Santo, honrando e respeitando o voto de cada eleitor. E é por isso que eu peço o voto de cada um no dia 5 de outubro. Ok, muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, e eu que agradeço a oportunidade. Se você quiser acompanhar essa entrevista, não só hoje no programa, mas também depois, ou recomendar a alguém, ela vai estar disponível nas redes sociais, no nosso site também, o endereço está aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado pela atenção, a gente se vê na semana que vem.